Salve, salve, turminha! Tudo bem com vocês? Olha, um prazer danado estar aqui. Ontem nós tivemos aí alguns probleminhas na transmissão deste evento, então eu quero iniciar com meu pedido de desculpas a vocês aí, né? Nós tivemos alguns inconvenientes aí, né? Mas que foram sanados para hoje. Então, hoje, meu muito obrigado para vocês que estão aqui, né? O pessoal que ainda está entrando e o pessoal que ainda vai ver esse vídeo depois, porque vai ficar gravado aqui no canal. Então, sejam todos muito bem-vindos aí ao canal Nutrição Animal Fácil, né? Esse canal foi criado inicialmente para postarmos os vídeos, né, de trabalhos de produtos comerciais desenvolvidos pelos estudantes, né? E com a pandemia nós tivemos a necessidade de acrescentar aí, tá, algumas aulas a esse canal. E aí nós ampliamos, colocamos webinários, treinamentos, palestras, e hoje, né, nós estamos aí com um canal com bastante volume de vídeos. Então, sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito nesse canal, ó, o que você está esperando, meu amigo? Faz inscrição aí nesse canal, né? Bom, vamos contar também rapidamente sobre a Oficina da Nutrição Animal. Nós temos um projeto de extensão chamado Oficina da Nutrição Animal, já com vistas aí à curricularização da extensão dos cursos de graduação. Nós criamos, então, no final do ano passado, esse projeto de extensão e a gente tem como objetivo aproximar mais da comunidade externa, seja ela composta por produtores, por tutores, por colaboradores de fábrica de ração, enfim. Nesse projeto de Oficina da Nutrição Animal, a gente busca aí ações de extensão, bem como publicar materiais técnicos, manuais, vídeos, treinamento de estudantes, enfim, nós estamos trabalhando aí pela extensão também, tá? Se você quiser saber um pouco mais do nosso trabalho, é só acessar o nosso Instagram, tá? Oficina da Nutrical Animal, ok? Tudo junto, você acha lá, tá? Bom, hoje então nós vamos continuar aí, né, ou dar início ao nosso treinamento, tá? Era para ter sido ontem, mas nós tivemos muito problema aí, tá? E remarcamos para hoje então, né? Como é que surgiu essa ideia desse treinamento sobre como treinar colaboradores em fábrica de ração? Vejam bem, uma das missões da Oficina da Nutrição Animal é justamente a gente colaborar, mesmo que de maneira simples, na formação, no treinamento de colaboradores em fábrica. Mas nós da academia não temos tanto conhecimento de chão de fábrica. Então, nós convidamos aí, né, um especialista sobre esse tema para nos instruir sobre como fazer esse treinamento a nível de fábrica de ração. Né? Embora a gente tenha estudado muito o funcionamento da fábrica de ração e a gente já tenha aí uma compreensão mediana sobre o tema, obviamente que faz falta um pouco da experiência do chão de fábrica e eu acho que é uma experiência que todos nós temos que aprender com ela. Então, para isso, nós convidamos o nosso consultor da oficina, né? Mais uma vez, o engenheiro, grande amigo aí, Ednilson Fabro. Bom, deixa eu apresentar, então, aqui a turminha que vai nos ajudar hoje, tá? Hoje, daqui a pouco eu vou me esconder aqui, vou ficar no background. Quem vai falar com vocês vai ser essa turminha bacana aqui, ó. Vou convidar aqui o Isaac e a Mariana. O Isaac é estudante aí do 9º período de zootecnia, é membro júnior aqui da Nutrição Animal, da oficina. Muito boa noite, Isaac. Tudo bem? Boa noite a todos. E a Mariana é estudante também de zootecnia, do 9º período aí, tá? E membro aspirante da Oficina da Nutrição Animal. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luiz. Boa noite, Isaac. Boa noite a todos. Obrigado. Bom, então eu passo a palavra aqui agora para o Isaac para que faça o convite aí, a apresentação do nosso palestrante. Isaac, com você. É um prazer estar aqui hoje, após essa abertura do nosso estimado professor. Agradeço mesmo a presença de todos. E agora eu tenho o privilégio de apresentar o nosso palestrante, o qual tive a oportunidade de conhecer na FENAAGRO, onde me ensinou muito sobre gestão de pessoas. Dr. Ednilson Fabro, eu considero um dos maiores especialistas de estrutura de fábrica e fábrica de rações. Ele é engenheiro de produção com bastante vivência de fábricas, onde trabalhou tanto no Brasil quanto no exterior. Começou aí no chão de fábrica, passou por vários estágios, foi professor na FASU,
Atualmente, ele integra a Fálvaro Alcântara, consultor e representante. E ele contribui com o seu conhecimento e experiência. Por favor, a palavra, senhor Fálvaro. Muito boa noite a todos. Um grande prazer estar aqui. Luiz, obrigado pelo convite, pela parceria. Fico lisonjeado com a oportunidade de colocar aí um pouco desses 32 anos de experiência em fábricas de ração, né? O tema, para a gente iniciar, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem de que todo tipo de treinamento é válido e não existe um modelo ideal de treinamento. Existe um modelo que mais se adapta ao perfil de equipe que você está trabalhando. O que nós vamos fazer hoje são alguns exemplos práticos, então, tentando dar um panorama do que nós veremos. São alguns exemplos práticos, né? Antes disso, eu pretendo fazer uma introdução, até para argumentar do porquê dos modelos que eu vou sugerir como opção de treinamento. É uma opção de treinamento, né? Mas que, ao longo dos anos, eu tenho percebido que são os modelos de treinamento que mais trazem benefício para o público que nós estaremos tratando. Iniciando, então, a minha apresentação, né? Como treinar colaboradores em fábrica de rações. O Isaac já fez uma breve apresentação, né? Eu tenho aí formação em engenharia de produção, eu tenho MBA em negociação e resultados de alta performance, vendas, negociação e alta performance, trabalho com fábricas de ração, então, desde 1990, né? Meu primeiro emprego ao sair da agricultura foi numa fábrica de ração, e eu trabalhei em países como Espanha, né? Ao longo de 20 anos eu trabalhei em uma única empresa aqui no Brasil. Depois eu saí, fui trabalhar em países como Espanha, Estados Unidos, México, e na América Latina eu sempre costumo dizer que os mercados mais importantes, Brasil, Colômbia, Peru, Equador e Venezuela, né, foram mercados, apesar de conhecer os outros países, outros mercados, mas nesses são onde eu realmente tive uma execução um pouco mais forte de projeto. Eu também costumo colocar um pouco do que eu faço ao longo dos meus dias, né? Algumas coisas são reais, práticas e já estão são rotina, outras estão em franco desenvolvimento, mas todas elas fazem parte do meu dia. Então, eu sou gerente de produtos, né? Gerente comercial, acumulei por algum tempo a função, inclusive, de diretor comercial em uma empresa. Trabalho no desenvolvimento de produtos, principalmente na área de melhoria de qualidade em pellet, em produtividade, em eficiência de fábrica, redução de custos. Participei de um projeto de controle de salmonela integrado fora do Brasil, inclusive, com tratamento de matérias-primas, com tratamento de ambiente. Também faço um trabalho na parte de inovação em aplicações, por exemplo, soluções para farelo de soja de alto desafio. Aqui fica talvez um alerta que não faz parte do curso hoje, mas como o público com certeza será de fábrica, é um alerta importante, né? Essa parte da solução para farelos de alto desafio será uma necessidade muito grande, porque os farelos cada vez mais estarão com níveis mais baixos de lecitina, com níveis mais baixos de gordura, de extrato etéreo, perdão, e essa condição
faz com que a pelletização, por exemplo, perca aí 20%, 30%, até 60% da sua capacidade. Então, caindo um farelo desses, vocês terão dias de fábrica que não pelletizarão. Eu estou trabalhando, já inclusive encontramos algumas soluções, né? Estamos trabalhando intensamente. Faço acompanhamento de projetos internos e externos, inclusive alguns na Espanha. Apoio aí projetos de parceiros nesses 4 ou 5 países. Tenho uma participação em toda a parte de marketing estratégica da Synergis. Tem um projeto em saúde humana, uma novidade que está chegando aí, eu até compartilhei isso na FENAGRA com o Luiz, que me deixa extremamente feliz, né? Melhorar um pouco do bem-estar de pessoas que estão sofrendo. Tem um livro que o Luiz tem me dado um apoio imenso aí, com sugestões, e fica a minha gratidão. Tem aí já alguns capítulos, né? Então, estamos, né, Luiz, inclusive alinhando a forma de escrita para ficar de mais fácil entendimento. Sou ainda professor da FASU, como o Isaac comentou, na parte de gestão da qualidade. Sou voluntário em casas, principalmente de neurodivergentes e de saúde materna. Minha esposa tem aí um trabalho muito forte nessa parte de saúde materna, e a gente apoia muito as causas, principalmente de autistas e de síndrome de Down. Sou marceneiro de final de semana, é meu hobby, é o que me descarrega as minhas energias negativas. E a função mais importante, eu sou marido da Renata, sou pai do Antônio José, como ele gosta de... Eu sempre digo que ele gosta de dizer que ele tem quase 5, quase 6 agora, né? Então, ele frisa muito a idade dele. E da Maria Vitória, que tem 1 ano e 6 meses, e que são a fonte, para mim, de toda a energia para tocar todos esses projetos, para tocar esse projeto de vida, né, que eu costumo dizer. Eu gostaria de entrar no nosso tema, antes de qualquer coisa, falando sempre do mercado. Eu entendo que nós temos que, para falar de qualquer assunto, é importante primeiro nós contextualizarmos onde o mercado está inserido. E o nosso mercado de produção, né? Semana passada eu fiz uma palestra na UFMG, e eu estava comentando da importância do nosso mercado, do nosso segmento, do segmento da nutrição animal. E quando a gente olha para esse mercado, então, e a gente olha, vamos olhar, não daria para a gente olhar todos os mercados, mas se a gente olhar de 2020 para 2022, 22 anos, o Brasil saiu, né, de 5.977.000 toneladas para 14.775.000 toneladas. Nós aumentamos praticamente 10 milhões de toneladas de frango, né, produzido e exportado. Se a gente olhar a carne suína, a gente também vai ver suína, bovina, né? Segundo aqui os dados da USDA, né, publicados no website, então não são aí uma novidade, mas a gente enxerga o quê? Que a gente tem, ao longo da década, né, e ao longo dos anos, a gente tem um acréscimo significativo em toda a produção de carne em toneladas no segmento. Se a gente olhar que nós produzimos, quanto nós importamos e quanto nós exportamos, por exemplo, em carne de frango, né, nós não importamos nada, a gente importa alguma coisa, de repente, por questões contratuais, mas é zero, vejam. E a gente cresce 8,8% na exportação. Se a gente olha os gráficos e a gente vai vendo assim
uma crescente absurda em bovino, né? Vou passar rapidinho aqui, tá, Luiz? Se precisar, a gente volta, mas Maiara também, se a gente precisar, a gente volta, mas é só para a gente ir desenhando um cenário. A gente vê, então, um crescimento absurdo da produção de suínos, de bovinos, e aí a gente chega na fábrica de rações. E aí, quando a gente olha para a fábrica de rações, eu gosto muito dessa tabelinha do Sim de Rações, eu sempre coloco um comparativo de 2016, que é um material antigo que eu tenho, com o material mais recente que o Sim de Rações tenha publicado. E vejam, em 2016, ou seja, 7 anos atrás, nós tínhamos 70 milhões de toneladas de ração. Em 2022, nós fechamos, em 2021, 2022, nós fechamos com 83 milhões de toneladas. Ou seja, nós tivemos um crescimento de 13 milhões de toneladas. Quando a gente olha a produção de carne de todas as espécies e a gente olha a produção de rações, a gente tem aí automaticamente um número que nos demonstra o quê? Que a produção de carne cresceu mais do que a produção de rações. Ou seja, a genética, a zootecnia, a formulação, a nutrição evoluiu, os índices, o manejo evoluiu, os índices de conversão melhoraram e a produção de ração não cresce proporcional. O que a gente também tem aqui de número relevante? Todos os setores cresceram e continuarão a crescer, certo? Aí a gente vai um passo adiante e a gente olha, eu gosto muito de usar o frango até pelo ciclo, né? A gente olha que, segundo a Embrapa e a USDA, 71% do custo do frango 72%, né? É ração. Mas aí a gente tem que fazer um paralelo aqui. E aí eu vou fazer isso para contextualizar onde que nosso operador está inserido. Porque nós precisamos entender onde o operador está inserido nesse mercado tão importante. Então, vejam, 71,82% do frango é ração. Verdade ou mentira? Verdade parcial, eu diria. Porque existe uma outra coisa que corresponde a 14,18%, que é o pintinho, que também tem 50% pelo menos, que é ração. Então, na verdade, se nós formos fazer uma análise efetiva de quanto do nosso frango na plataforma é ração, esse é meu ponto de vista e é realmente para fomentar o debate, na melhor das hipóteses, então, segundo o número que a Embrapa divulga e que a USDA divulga, 78,91% do frango na plataforma é ração. Então, vejam, aí nós vamos ter casos extremos, que é um outro contexto, de variação de matéria-prima, de logística, de distância, que vai colocar esse número até 85%. Poxa vida, então, 85% do meu custo para produzir um frango é ração. Cara, o resto é remuneração, é a diferença aí que ficou do pintinho e etc. Então, aí a gente vai olhar para dentro do cenário das fábricas. E aí eu curioso que sou, né? Fui lá, baixei a lista de dezembro de 2022 do Ministério da Agricultura e peguei todos os estabelecimentos que produzem algum tipo de nutrição animal, não importa qual, e que estejam registrados no Ministério da Agricultura. E o que nós chegamos lá? Talvez tenha um ou dois números para cima ou para baixo. Então, esse 3.480 pode ser 481, 479, né?
Nós temos, então, 3.480 municípios no Brasil que têm algum tipo de indústria que produz algo para alimentação animal, registrados no Ministério. Se nós colocarmos as fábricas não registradas, nós teremos mais do que isso, né? E nós temos 3.876 empresas que produzem alimento, sejam elas aditivos, seja coproduto, seja alimento, ingrediente, núcleo, ração, produto mastigável, premix, suplemento, que são os produtos que o Ministério tem como credenciados lá, né? Então, vejam, aí aqui esse material é bem extenso, bem bacana, ele tem, inclusive, os municípios, né? E não vou entrar nisso agora, mas eu chamo a atenção, então, pela importância. Se a gente colocar aí, neste cenário, aquelas 84 milhões de toneladas de ração, nós teríamos aí um número aproximado em toneladas por fábrica. E aí, se a gente fizer uma média da tonelada homem-hora, né, a gente teria quantas pessoas aproximadamente trabalham nesse mercado. Não é o nosso caso, de hoje, mas é um número relevante, é um número significativo de empresas gerando emprego, de empresas gerando produtos que acabam impactando diretamente na sociedade. E isso nós estamos falando de fábrica que gera empregos secundários, assim, se eu posso assim dizer, né? Então, quando a gente olha também no material divulgado pela ABPA, né, a Associação Brasileira de Proteína Animal, ela divulgou no último relatório dela agora de 2022 o que ela considerava como pontos de excelência na cadeia produtiva de proteína animal. E ela colocou o quê? Que os recursos naturais eram pontos de excelência no Brasil, que a tecnologia e o conhecimento, que o empreendedorismo rural e que a coordenação das cadeias de valor eram pontos de excelência. E ela colocou que a logística e infraestrutura do Brasil, que as tarifas de importação e de acordos comerciais, que os aspectos tributários e a insegurança jurídica eram entraves para o crescimento do setor. Bom, essa é a visão global vista de cima e eu estou totalmente de acordo com ela. Mas não é o nosso foco aqui, né? É só para a gente, então, contextualizamos. Bom, vamos lá. Mas e quando eu olho para dentro da minha fábrica? Daí agora nós vamos começar a entrar numa seara mais delicada até certo ponto. Então, é um tema sensível, principalmente porque aqui nós estamos com educadores, com educandos, com pessoas em formação, né? Mas quando a gente olha para o perfil educacional da população brasileira, e daí tem um estudo muito interessante que eu recomendo, né? Como é o comportamento do analfabetismo ou do alfabetismo, né? De 144 milhões de brasileiros que são considerados brasileiros em produção, variando entre 15 e 64 anos. Quando avaliados, esse estudo é do Instituto Paulo Montenegro, aqui de São Paulo. Aqui embaixo tem o link depois, para quem quiser acessar o estudo completo do alfabetismo no Brasil. E o estudo, ele olhou do ponto de vista dos níveis de alfabetismo funcional, como era a distribuição do entendimento das pessoas com relação a um material que vai ser divulgado, que vai ser informado, que vai ser
apresentado para ser absorvido por uma população brasileira. E esse estudo ele mede desde o analfabetismo completo até a proeficiência total. Então, aqui, sem puxa-saquismo, né? Sem rasgar seda, mas a gente tem sem demérito para o Isaac e para a Mariana, tá? A gente tem o Luiz, que é totalmente proeficiente. Por quê? Porque ele escreve, ele interpreta, ele dá aula, ele consegue transmitir. E, do outro lado, nós temos uma parte da população que é totalmente analfabeto completo, que não sabe ler. Então, os dois extremos aí estão. Só que aí, quando a gente vai analisar do ponto de vista, né, do analfabeto, da leitura rudimentar, do entendimento elementar, ou seja, o cara consegue ler a palavra e consegue entender o que ela diz, mas você não pode descontextualizar. Você tem que manter ela exatamente dentro do contexto. Aí você vem com um nível intermediário, onde o cara consegue ler, consegue até aportar informações extra-textuais, e aí você vem o cara que consegue formar de modo literal ou não, ele consegue tirar a conclusão do que estava escrito. E aí esse estudo ele mostra uma distribuição de percentuais por faixa etária ao longo de 2001 até 2018. E vejam que o analfabetismo ele teve uma redução em 2015, mas ele voltou a crescer no final até 2018. O rudimentar ele também diminuiu. O elementar 2015 teve um aumento significativo do elementar, então a população teve um acesso bacana aqui, né? E que o proeficiente, vejam, onde o elementar teve um aumento, o proeficiente teve uma redução. Ou seja, nós aumentamos a qualidade, o volume de pessoas que estavam estudando e nós diminuímos um pouco a qualidade, né? E isso acabou prejudicando a formação de proeficientes. Bom, quando a gente olha essa distribuição por níveis de ensino, vejam, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala de analfabetismo ou de uma condição de dificuldade de interpretação é nós imaginarmos automaticamente que analfabeto é aquela pessoa que nunca frequentou a escola. Fávaro, mas o que isso tem a ver com o treinamento do operador? Vamos lá. Primeiro que, quando o cara nunca frequentou a escola, né, o nosso operador, então ele é analfabeto, é inteiramente analfabeto, mas você ainda tem aqui 17% que de alguma forma aprendeu em casa, aprendeu a ler mal, mas ele consegue interpretar alguma coisa. Quando a gente olha o ensino fundamental, teoricamente, as pessoas que frequentaram deveriam ser alfabetizadas, mas o estudo nos mostrou que 16% dessa população tem dificuldade para interpretar, para ler um texto e para interpretar qualquer coisa. E que 54% tem a capacidade de interpretação elementar. Quando a gente vai para o ensino fundamental nos anos finais, vejam que a gente vai melhorando o cenário. Então, o analfabetismo sai, né? E a gente fica com uma população, uma grande população, limitada aí entre rudimentar, ou seja, um texto ele consegue ler com muita dificuldade, interpretar o que está escrito com muita dificuldade, e 45% lê e consegue interpretar o que está escrito, nada mais. E aí a gente vai até o superior e vejam que não é uma surpresa, né? Mas
não significa que o fato do cara estar estudando coloca ele como um gênio, ele só teve mais acesso à informação. Mas por que que nós estamos vendo isso? Nós estamos vendo isso porque quando a gente vai para o perfil de alfabetização da fábrica de ração, e quem é do chão de fábrica, né, e a Oficina da Nutrição está fazendo um trabalho bacana com relação a isso, quando você vai lá para dentro do chão de fábrica, qual é o público, qual é o perfil da alfabetização que você vai encontrar? E aí, por que que nós estamos mostrando isso, né? Nós estamos mostrando porque vejam onde nós encontraremos 90% a 95% da população que vai estar trabalhando dentro da fábrica. Nós encontraremos eles localizados na faixa de ensino médio até nenhuma escolaridade. E aí lembram que a dificuldade está em interpretar um texto, está em tirar as próprias conclusões e etc. Então, vamos imaginar que, não estou dizendo aqui que nós não teremos pessoas com um nível superior, muito pelo contrário. O cargo de gestão vai estar, provavelmente, na mão de uma pessoa formada, o cargo da qualidade vai estar na mão de uma pessoa formada, o cargo de segurança vai estar na mão de uma pessoa formada, mas a operação, que é o nosso alvo do treinamento, estará aqui entre ensino fundamental, ensino médio e até o analfabetismo. E aí, se o cara não tem a capacidade de interpretar o texto, começa o nosso treinamento do dia. Ok? Então, assim, poxa vida, eu tenho, né, e depois lá no final nós vamos falar disso novamente, eu tenho, então, lembrem-se do número 78,91% do custo do frango, vamos pegar o frango, porque é um ciclo curto, é ração. E eu tenho esse público aqui operando a fábrica e fazendo ração. E eu tenho, do outro lado, o Luiz, o Isaac, a Mariana, formulando, controlando a qualidade e etc. Mas se eu fizer a melhor receita do mundo e não fizer a mistura e não fizer os procedimentos corretos, a minha receita não vale de nada. Então, vamos para o treinamento. Por favor, tem uma pergunta em questão. Essa elevada quantidade de analfabetos funcionais tem a ver com a nossa história na educação, onde nós preocupamos muito em instruir e, pelo menos, em educar? Sim, tem a ver com todo o histórico da educação brasileira, com o acesso à informação, tem a ver com o grau mesmo socioeconômico do país, está diretamente ligada à educação. Está diretamente ligado e se fala muito, e quando se fala muito na questão da educação, né, é preciso pensar em quantidade e é preciso pensar em qualidade de educação. Infelizmente, se nós olharmos os anos anteriores, aí, vamos pegar 20 anos para trás, a gente teria um acesso à informação muito ruim, uma possibilidade de um grau de socioeconômico ruim, que ainda não é bom, a desigualdade muito ruim, e isso coloca esse público trabalhando dentro das fábricas, trabalhando. Então, sim, tem a ver com o cenário socioeconômico e cultural do país. E sim, tem a ver muito mais com instruir do que educar, né? Tem a ver com o fato do cara ter que escolher
para onde ele vai, se ele manda o filho para a escola ou se ele manda o filho trabalhar, né? Então, é muito amplo, é uma discussão, né? É uma resposta muito ampla aqui, mas sim, tem a ver com a condição do país, lamentavelmente. Como, então, eu vou fazer para treinar esse público que nós vimos? Que público, né? Esse público aqui, das setinhas aqui, né? Esse público que tem entre nenhuma educação e que tem um ensino médio e que muitas vezes foi para a escola para fazer até a conclusão do 2º grau, do ensino médio, terceiro ano do 2º grau, mas que trabalhava o dia todo e depois ia estudar à noite, chegava lá dormindo, né? E aí, lamentavelmente, não teve um grau muito bacana ou foi porque precisava ter pelo menos o 2º grau. Gente, aqui é importante assim, ó, aqui eu não estou, eu sou totalmente neutro com qualquer condição, eu não estou aqui julgando A, B, qualidade de ensino, não. Eu estou colocando a realidade, que é a realidade que a gente detecta dentro da fábrica, né? Como eu vou treinar, então, esse público? Bom, o treinamento, ele precisa ser curto, ele precisa ser tanto em tempo curto quanto em intervalos. Eu não posso fazer um treinamento hoje de 6 horas de treinamento e depois querer treinar o meu operador de novo daqui a 1 ano com mais 6. Não. É preferível, então, que eu faça treinamentos curtos, mensais, né, com uma carga horária, o mais tipo meia hora de treinamento, 1 horinha de treinamento, né? Eu preciso criar um ambiente lúdico e favorável. Por quê? Porque não adianta eu jogar lá um manual de treinamento escrito para o cara se ele não tem o entendimento do que está escrito. Então, assim, ó, quando eu falo de lúdico, eu quero dizer no sentido da arte mesmo. Eu tenho que tocar o cara, ele tem que usar todos os sentidos dele. Por quê? Porque mesmo que o cara não saiba ler, mas ele sabe falar, ele pode não saber falar uma fala, né, com um grau intelectual mais alto, mas ele sabe conversar, então ele sabe entender. E aí eu preciso usar isso, né? Eu tenho que levar o treinamento para dentro da realidade do meu padrão. Por isso que eu comecei lá dizendo que não existe um modelo perfeito. Eu tenho que pegar isso e alocar, e para isso eu preciso fazer o quê? Conhecer a minha equipe. É um pouco do que eu falava com o Isaac lá na feira, né, Isaac? Eu só consigo treinar o cara se eu conheço a realidade. Porque se eu falar uma palavra que ele não entende, e ele é um cara tímido, por exemplo, um cara introvertido, ele não vai me perguntar o que a palavra significa. Ele vai, e você vai perguntar para ele, ele vai dizer, sim, entendi. Né? Usar exemplos de vídeos, usar exemplos de rede social. Hoje todo mundo tem um celularzinho, todo mundo usa um WhatsAppzinho, todo mundo acessa uma rede social, né? Usar exemplo prático. Por exemplo, vamos fazer café, galera. Vamos fazer um bolo aqui. Vamos fazer um café. Faça a receita de café da sua casa para mim. Vamos fazer uma receita agora de ração. É a mesma coisa, só que você está fazendo na sua casa e você está fazendo aqui, né? Outro ponto que é relevante é quais os recursos que eu preciso utilizar. Então, máximo de recurso visual. Por quê? Porque o cara não consegue, não adianta a gente colocar. Luiz sabe bem disso, né, Luiz? É massacrante para a gente pegar uma apresentação com um texto com um parágrafo gigante
Imagine você dando um treinamento com um parágrafo gigante para o cara, né? A parte lúdica, novamente, usar exemplos, usar fábulas, usar o máximo de informações, como fazendo correlação para ele conseguir ligar isso ao dia a dia dele. Exercícios práticos, dinâmicas, né? Então, assim, vamos fazer um treinamento sobre trabalho em equipe. Como que você sabe se o cara entendeu o treinamento? Fazendo um exemplo de trabalho em equipe. Vai lá, pega uma garrafa, pega um vidro, faz 30 furinhos na garrafa, enche ela de água e fala para os caras, deixa ela vazia e fala assim, agora são 10 dedinhos, vocês têm 3 operadores e eu preciso que vocês encham essa garrafa. Eles vão ter que usar os dedinhos para tampar os furos, e só vai tampar se trabalhar em equipe, senão não dá tempo de encher, né? Então, usar exemplos para isso. Materiais intuitivos, né? É uma coisa que o americano fala muito, né? O americano diz o seguinte, se está difícil de fazer, é porque você está fazendo errado. Por quê? Porque tem que ser fácil, não pode ser uma coisa cheia de detalhe ao ponto do cara se perder no meio do fluxo e não conseguir fazer. E aí, o intuitivo, mostrando, sinalizando, colocando setinha, colocando... né? E, resumindo, né, a gente, então, tem que usar e abusar dos efeitos audiovisuais, porque o operador que tenha, então, ele assiste o filme, ele vai ter uma dificuldade. Então, tentar usar o máximo dos recursos de comunicação. Então, essa é uma forma de fazer um treinamento. Fávaro, tem 2 perguntas. Uma da Lívia, que ela perguntou, Fávaro, você acha importante a aplicação de ferramentas de feedbacks e colocar os colaboradores instruídos às expectativas da empresa? Eu não acho importante, eu acho básico e fundamental. Básico, eu estou colocando assim, na base de qualquer instituição. Não importa o nível de empresa. O que é o feedback e o que é a instrução de alinhamento com as expectativas? O feedback é o retorno de se você está alinhado com as expectativas. E o que são as expectativas? Por que o treinamento é importante? Porque o treinar quanto às expectativas é o leme do navio. O que é um navio sem leme? Ele vai para qualquer lugar, entende? Eu diria assim, é como você dizer, né, que eu quero ir para algum lugar amanhã. Algum lugar não me diz nada, né? Eu quero ir para Uberlândia amanhã. Então, eu alinhei a expectativa. Eu quero produzir 3.000 toneladas de ração esse mês. É um começo de expectativa. Eu quero produzir 3.000 toneladas de ração peletizada. Então, a informação vai ser importante e o feedback de se as pessoas estão conseguindo, se a gestão disso tudo é fundamental. Se não houver, nós não saímos do lugar. Então, nós vamos ficar com o navio gastando combustível e rodando em círculo. Né? Então, sim, é básico, mas isso não é para a fábrica de ração. Isso é para qualquer instituição. Vamos pegar o exemplo da escola da nutrição fácil. Se nós dissermos que nós queremos começar um projeto de nutrição,
e não dissermos para qual espécie, não dissermos o que nós queremos, né? E o Luiz faz isso magistralmente, não dissermos o que nós queremos, qual é o objetivo do que nós queremos, o que nós pretendemos gerar como resultado do nosso trabalho, e é aí que nós deixamos, a maioria das vezes, os nossos operadores, infelizmente, numa seara de desconhecimento total. Então, ele chega, faz a raçãozinha dele e vai embora e não tem a menor ideia do que ele fez ao longo do dia. A segunda pergunta foi da Luana. Ela perguntou: o que você acha sobre fazer um curso de boas práticas de fabricação para os colaboradores? 100% deveria ser treinado. 100%. Porque não existe... BPF é papel de quem? Dentro de uma fábrica. Do operador, do supervisor, do gerente, do dono, do RT, porteiro, né, do responsável técnico. Do RT. Se só o RT for treinado, se só o supervisor for treinado, ele vai conseguir executar todas as ações? Não. Então, não há treinamento que seja limitado a um único público dentro de uma fábrica. Todos os treinamentos aplicados numa linguagem, né, simples, de fácil entendimento, precisam ser aplicados para o operador. O BPF é base, um 5S é base, ele tem que estar em qual público? 100% da fábrica precisa ser treinada. Por quê? Porque senão um arruma, o outro estraga, né? Senão a Mariana, a Luana vai lá, Luana, implementa o BPF, mas o senhor José, que chegou lá, tadinho, não foi treinado, não tem a menor ideia, então ele não executa. E ele acha que aquilo é só para encher o saco. Falando a linguagem da fábrica mesmo. Isso aí é mais uma coisa, é mais uma ideia de chefe para encher o saco. Agora, se ele for treinado, se ele estiver inserido dentro do cenário, né, muda tudo. Tá? Então, usar linguagem simples, conhecer a linguagem da equipe. Eu vou usar um exemplo meu, né? Quando eu cheguei em Uberlândia, se você for lá no sul e falar assim, fulano deu um pataço em outra pessoa. Um pataço no sul o cara foi grosseiro, usou uma palavra mais brusca, né? Respondeu meio atravessado, o cara deu um pataço. E eu cheguei na fábrica e fui falar para o cara, né, que, olha, você fica dando pataço em fulano aí, e o cara falou assim, mas eu não bati nele. Então, o pataço ele interpretou como sendo o quê? Um coice, um esbarrão, sei lá, né? Então, quando você vai fazer um treinamento, você precisa conhecer a linguagem da sua equipe, do seu público. Ou usar a linguagem mais simples possível. Porque senão nós vamos fazer o quê? Nós vamos falar e ele não vai entender. Enquadrar a linguagem do treinamento que você está publicando para a linguagem da equipe. Não só conhecer, mas montar o teu treinamento para aquela equipe que você tá treinando. Né? Utilizar a linguagem no dia a dia da equipe. Então, a Mariana foi lá, preparou, falou lá que ia implementar o 5S, né? Falou que ia implementar o BPF, que ia fazer medição de CV, mas nunca falou para o cara o que era CV. Aí, de repente, ela chega lá e fala assim, olha, CV. Aí o cara fala, o que é CV, Mariana? Toma coragem, a gente pergunta. Aí você fala, CV é coeficiente de variação, nós estamos medindo a mistura.
Aí chega lá um belo dia, você muda, ele acostumou com o CV. Aí você chega lá e fala assim, olha, hoje nós vamos fazer teste de coeficiente de variação. Mudou, você tem que dizer para ele o que é coeficiente de variação. Senão ele vai falar assim, olha, CV eu já fiz, mas coeficiente de variação eu não sei como é que faz. Então, né? Realizar exercícios avaliativos práticos ao final de cada treinamento. Então, fazer em todo treinamento é preciso ter feedback. Feedback no sentido de retroalimentação, fazer perguntas para o cara, para você saber como foi a percepção desse treinamento. Fazer perguntas para o seu operador 1, 2 dias depois, e aí sim trazer esse feedback para saber se você precisa repetir o treinamento, se ele foi efetivo, perguntar para as pessoas se elas gostaram, se elas entenderam, o que elas acham, qual seria o próximo treinamento, né? Envolver as pessoas dentro do treinamento. Então, esse é o como fazer, o que a gente precisa. Só que quando a gente faz isso, a gente precisa estar muito atento durante o treinamento, e aqui eu coloquei como padrinhos multiplicadores, eu não consegui encontrar uma palavra melhor, identificar durante os treinamentos quem podem ser os padrinhos multiplicadores daquilo, quem são os potenciais, quem são as pessoas da minha equipe que absorveram melhor, para elas poderem multiplicar isso durante o dia, durante a semana, durante o mês, dentro da fábrica. E que elas tenham habilidade e facilidade para replicar isso e que elas queiram. Você tem que alimentar. Não adianta o cara ter potencial e você jogar água na brasa, né? Não, você tem que pegar esses padrinhos e fomentar isso dentro da tua fábrica, para que eles multipliquem o teu BPF, para que eles sejam os seus olhos do BPF, para que eles cobrem o BPF. E se eles perceberem um erro, aí é um outro treinamento, não puna, porque se você punir, se ele relatar o erro e você punir, ele nunca mais vai te trazer um erro, né? Então, fomente aquilo que é bom e chame a atenção em separado para aquilo que não é bom, né? Olha, você veja só, tal, você poderia ter feito assim. Pensa bem, olha, a sua ação, né? Então é uma outra coisa que a gente teria que olhar. E aí criar uma valorização de padrinhos, né? Com visitas, com treinamento externo, né? Então assim, ó, os formadores de opinião dentro de qualquer empresa, de qualquer estrutura, de qualquer organização social, eles têm um papel de liderança que é constrói ou destrói. Os formadores de opinião. Esses formadores eu estou chamando de padrinhos aqui. E você quer ver uma mudança radical? Você pega o cara e faz um treinamento aqui agora, como nós estamos fazendo, ou você leva ele para um ambiente externo, você cria uma atmosfera em volta do treinamento, você leva ele lá para uma feira, ele nunca saiu de dentro da fábrica. Você leva ele lá na granja para ver como funciona o produto dele chegando lá na granja. Ele se transforma, ele vai se envolver, ele vai se sentir parte. Então, faça com que as pessoas façam parte do treinamento, que elas sintam o treinamento. Não basta ouvir, a pessoa precisa sentir o treinamento. Certo? O ambiente tem impacto na qualidade do treinamento? Então, claro que sim. Gente, como que eu vou fazer um treinamento? Imaginem vocês estudando. Quando a gente está no banco da universidade, a gente está sendo treinado? A gente está sendo treinado, educado, né? Aprendendo uma disciplina nova.
Se você for fazer um treinamento num ambiente totalmente hostil, com um barulho do caramba, você vai conseguir absorver o conteúdo? Então, tirar o cara, às vezes a gente vê muito o seguinte, né? Nessa rotina minha. Você chega numa sala e você vê uma salinha lá com 2 ou 3 cadeirinhas, né? Desconfortáveis. Aí o treinamento é de 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas tem treinamento. E aí a pessoa começa a falar, e a outra pessoa vai murchando na cadeira. Né? Então, criar um ambiente favorável, né? Preparar um ambiente para que saia fora da rotina, tirar o operador de dentro da fábrica para ele entender que aquilo é um treinamento, é fundamental. Porque senão vai ser só mais uma coisa do dia dele. É só mais uma coisa da rotina. Né? É como se eu brinco sempre assim, ó, é como se você... Por que quando você vai viajar para um ambiente que você não conhece, ou você muda para uma cidade que você não conhece, você vê um monte de coisas diferentes, a sua mente expandiu, você está alerta, porque é um ambiente diferente. Coloca você dentro da mesma rotina. Então, tirar da rotina faz com que os sentidos... Isso a psicologia explica. Você tira da rotina, todos os sentidos se acendem. E aí o cara vai absorver mais informação. Disponibilizaram algo mais. Por exemplo, cara, quanto custa um centro lá de salgadinho, de pão de queijo, melhor pão de queijo do mundo, lá de Minas Gerais, né? Não existe nada igual ao pão de queijo de Minas Gerais. No resto do mundo existe pão de quê? Em Minas existe pão de queijo, né? Vai lá, cara, coloca lá um pão de queijo, um café, um suco, valoriza o evento, cria a atmosfera, isso faz parte, né? A participação e o envolvimento dos escalões superiores. Então, assim, ó, adianta você ir lá, criar todo um treinamento e o gerente da fábrica não aparece. Nem para fazer uma abertura, né? Ou senão ele entra, faz a abertura, pega o celular e fica lá durante o treinamento. Ou seja, ele não está nem aí para o treinamento. O que as pessoas vão enxergar ou entender? Qual é o recado que você está passando com isso? Que é importante só para eles. O alto escalão é superior, ele não precisa executar isso. É como se você dissesse para todo mundo que todo mundo tem que ir para a fábrica de barbinha raspada, porque o BPF exige, e você, por ser o supervisor ou por ser o gerente, chegasse lá com a barba por fazer, ou... Cara, é o exemplo que você está dando, né? Olha, cuidado com o BPF, daí você pega e pula por cima da regra do BPF. Então, a participação, mostrar envolvimento, vai um pouco de encontro com a pergunta anterior, né? Às vezes, os gerentes, os supervisores, os coordenadores, eles têm muita coisa na rotina e eles pedem para a qualidade fazer o treinamento, mas eles não participam. Você está dando um recado direto. Qualidade é papel de operador. Não é assim, né? Fazer follow-up, né? Fazer feedback no final de treinamento. Então, qual é fazer o que você entendeu? Como que você pode aplicar isso no dia a dia? O que isso mostra da tua rotina diária? Como que nós podemos ajudar para que você melhore? Só que isso traz um problema, às vezes. Se esse cara que nós falamos aqui, ó, no item 3, não estiver envolvido,
o treinamento vai trazer um problema para ele, porque aí as pessoas treinadas vão começar a cobrar, né? E quando você fizer o follow-up, quando você buscar a informação, olha, o que você percebe de errado aqui na mistura, e o cara te apontar o que está errado na mistura, ele está te apontando e ele espera a sua ação como superior. Ele espera que você resolva o problema, né? E aí, às vezes, as pessoas dos escalões superiores começam a se ausentar para não ter essa cobrança. Então, é preciso, né, monitorar, é preciso entender. Quais são os principais treinamentos? Bom, eu relacionei aqui alguns, né? Eu sempre digo que em qualquer fábrica, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, treinamento sobre segurança, riscos de acidente, comunicação de acidente, para mim vem em primeiro lugar, porque nós estamos falando de vida, de saúde, de integridade, né? Empresas hoje já não querem mais importar carne de desmatamento, mas há muito tempo elas não querem importar carne de empresas que têm níveis de acidente alto. Não sei se vocês sabiam disso. Mas, por exemplo, bom, não vou falar marcas, mas as principais empresas de fast food do mundo não importam se você tiver uma taxa de acidente determinada. Ela vem e audita. Se você ultrapassou, a unidade está suspensa, você não exporta mais. Trabalho em equipe. Por que trabalho em equipe? Porque todas as outras coisas que nós estamos relacionando abaixo, registro de anomalia, registro de parada, BPF, POP, círculo de qualidade, manutenção autônoma, custos básicos, impactos de qualidade, né? Impactos de ações na qualidade, contaminação cruzada, impactos potenciais, todos eles envolvem o quê? Equipe. Se você não tem uma equipe, se você tem pessoas trabalhando, cada uma cuidando do seu mundinho, você não tem uma equipe, você tem pessoas trabalhando. Se você tem pessoas trabalhando, as falhas acontecerão. Se você tem uma equipe faz o quê? Ajuda, contribui, colabora. Se você faz isso, você está criando um ambiente onde a equipe cuidará do BPF, a equipe cuidará da contaminação cruzada, a equipe cuidará da manutenção, a equipe cuidará do cumprimento do POP. Sem equipe, então, para mim, segurança, trabalho em equipe são a base. Comece por aí, depois você vai avançando. Por quê? Porque no momento que você fizer um trabalho em equipe bem feito, você já vai identificar aqueles padrinhos. Quando você fizer isso, você vai ter a contribuição com os demais treinamentos. E você vai começar a envolver esses padrinhos nos demais treinamentos. E aí você vai afunilando, né? Então, eu diria sempre assim, ó, reforce a sua equipe, crie uma equipe forte, crie uma equipe motivada e os treinamentos contribuirão para essa motivação. Chegou lá no final, a equipe forte aplica os programas de forma consistente. Pessoas trabalhando individualmente, programas fracassaram. Vamos dar um exemplo? Você tem o CCQ, né, o Círculo de Qualidade. O CCQ, ele tem lá um dos 5 S's, né, ou vamos pensar no 5S, desculpa. Os 5 S's, um dos S's, limpeza, né? Um dos S's, limpeza, organização, autodisciplina, um dos S's é limpeza. Aí você tem uma equipe fragmentada, totalmente individualista. Aí o cara pega a mangueira de ar comprimido dele, limpa o ambiente dele e joga sujeira
para o cara do lado. Vocês acham que isso é um exemplo que não ocorre dentro das fábricas, quando a equipe é fragmentada? O cara está lá no andar de cima, ele pega a mangueira, derruba toda a sujeira para o andar de baixo, o ambiente dele nota 10. O ambiente do cara de baixo, aí o cara de baixo faz o quê? Joga para o andar de baixo. E aí o último lá de baixo não limpa porque não deu tempo. O seu BPF foi para o espaço, o seu 5S foi para o espaço. Então, vamos lá, adiante. Ô, Fávaro, tem uma pergunta do Lucas no chat. Quais os maiores desafios em implantar o BPF em pequenas fábricas hoje em dia? Eu te diria que são principais mesmo, né? Os maiores desafios é o entendimento do alto escalão, seja do dono, seja do supervisor, do gerente, de que o BPF é uma necessidade básica. É o principal desafio. Porque as pessoas enxergam o BPF, na maioria das vezes, como sendo uma imposição do Ministério, mais uma encheção do Ministério. E não é isso. BPF é qualidade. Se o cara enxergasse como é o BPF realmente, ele implementaria e brigaria pelo BPF. Mas ele enxerga como um custo, porque tem que adequar, ele enxerga como uma... enfim. E aí depois vem a questão do treinamento, da conscientização das pessoas. Por quê? Porque recursos, eu já vi ao longo de anos aí, em diversas fábricas, o alto escalão disponibilizar o dinheiro, o cara vai lá, faz as modificações e depois de meses o BPF morreu, né? Então, o envolvimento, para mim, o maior desafio é o envolvimento e o entendimento de que o BPF é uma necessidade de todos os escalões e não uma obrigação ou algo mais para atrapalhar do que para ajudar. Eu acho que esse é o que vem depois do treinamento. Então, vamos lá. Ocorre sempre, em todo treinamento que você vai fazer, né, Luiz? Quando a gente vai dar aula, durante a aula está tudo certo. Todo mundo entendeu tudo, você está aplicando o treinamento, está tudo bonitinho, você pergunta, ninguém tem pergunta, né? Passou o treinamento, na semana seguinte, professor, e tal coisa, como é que é, professor? Vai cair na prova, professor? Professor, se vai cair na prova, tem como fazer uma revisão, porque eu não entendi, né? O operador é igual, gente. Isso é natural do ser humano, isso. É a essência. Então, assim, surgem muitas dúvidas, surgem questões interpretativas que podem jogar um programa pelo ralo, né? É preciso estar preparado, muito preparado. Isso é para o alto escalão, ou para quem está implementando o programa. É preciso aprender a ouvir as pessoas, né? Elas vão trazer para você informações importantes. É preciso dar feedback. Você treinou o cara em BPF e você pega ele fazendo algo que está fora do padrão, chama ele do lado, fala, olha, fulano, tal, você fez isso não é o que... Você não entendeu o que nós falamos? Então, é preciso, né? É preciso dialogar e acompanhar as sugestões. Então, é preciso ouvir a sugestão, contra-argumentar, porque virão sugestões nada a ver, não tem nada a ver, né? O cara vai viajar, ele vai tentar levar tudo para a questão salarial, o operador vai tentar canalizar, não faço porque eu ganho pouco, não faço porque... né? Então, você tem que contra-argumentar, você tem que ponderar e você tem que acompanhar as sugestões e levar isso, né? E agir pelo exemplo, né? Então, eu falo muito isso sempre, liderar
não é chefiar. Então, o líder tem a função básica de dar o exemplo. Se existe BPF, o líder não pode aceitar que não seja cumprido o BPF. A partir do momento que o líder passou por cima do BPF, ele abriu a porta para que todo mundo passe por cima do BPF. Porque se ele não cumpre, ninguém precisa cumprir, né? Oferecer condições para o que está sendo proposto no treinamento é uma condição básica também, né? E aí, como são feitos os treinamentos na maioria das vezes? Normalmente, os treinamentos são feitos assim. Vou pegar aqui agora um exemplo grotesco, simples, né, de treinamento. Então, veja só. Vamos fazer um treinamento sobre verificação, não DGM, tá? Verificação de moagem. A gente vai verificar de 30 em 30 minutos se na saída do moinho nós vamos verificar a qualidade da moagem e evitar problemas no campo. Esse é o objetivo do nosso treinamento. Quem vai fazer isso vai ser o operador da sala de comando. Tá bom? E ele vai executar as seguintes funções. Ele vai coletar uma amostra de 300 gramas, mais ou menos, na saída do moinho. Ele vai colocar numa peneira de 2 milímetros, vai agitar a peneira até passar todo o milho moído e vai verificar se não ficaram retidos grãos de milho. O limite para grãos de milho é 0. Ele vai também, né? Então, Isaac, você também vai fazer o seguinte: você vai pegar a peneira, vai peneirar, né? E vai ver também se não sobrou partícula, meio grão de milho, partícula maior que meio grão. E essas partículas maiores que meio grão não podem ser mais do que 4 partículas. Se tiver mais do que 4, está errado a moagem. E caso de não atendimento, você vai parar o moinho imediatamente e vai verificar as rações já produzidas. E você vai bloquear os silos de expedição e você vai comunicar a qualidade e a supervisão. Beleza, Isaac? Você vai tomar todas essas medidas, vai olhar a ação corretiva, vai ver se o moinho quebrou o martelo, se furou peneira, e vai verificar a ração, vai anotar os dados na planilha de anomalia e vai verificar os impactos no campo, tá bom? Esse é o treinamento. Tá passo a passo, certo? Se eu entregar isso aqui para Mariana, para o Isaac, eles vão lá, vão pegar, vão executar isso aqui, certo? Eu falei aqui sobre impactos no campo, não falei? Qual dos operadores sabe o que o milho inteiro causa de impacto no campo? Eu vou perguntar agora para vocês, né? Olha, o que o milho inteiro, se passar grão de milho inteiro, causa de impacto no campo? Ah, então, Fávaro, depende da fase, né? Depende da espécie. Então tá, então vamos analisar. Frango. O que o grão de milho inteiro faz no frango? Ah, depende da fase. Se for na vida adulta, né? E é uma ração farelada, pode gerar seleção, tal. Aí eu vou mostrar agora como eu faria esse treinamento, certo? Então, eu começaria o treinamento fazendo o seguinte. Nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos fazer a mesma leitura, né? Então, só que quando terminar a leitura, eu termino falando que eu vou verificar o impacto no campo, não é isso? Essa é a última ação, verificar o impacto no campo. E aí eu vou dizer, e por que eu vou fazer isso? Por que eu estou implementando esse controle, pessoal? Por que a partir de hoje nós temos que fazer isso como padrão? Nós temos que fazer isso como padrão, porque, vejam só, lá no nosso integrado José da Silva, né, nós tivemos um problema.
Mas vamos lá, vocês sabem por que é importante fazer essa medição? O cara vai te dizer, não. Porque se passar milho inteiro pode dar problema, né? Você falou ali atrás no treinamento. Ele vai dizer, você vai perguntar, e você acha, você sabe o que acontece quando passa milho inteiro e chega lá na granja? Então, não sei. Quem que você deve informar se aconteceu o problema? Né? Então, não sei. Aí você vai fazer o seguinte, lembra dos recursos visuais? Você vai lá e vai pegar um videozinho. Aqui, Isaac, eu não vou compartilhar com o som, porque fala qual é a empresa. Isso aqui é um exemplo real, tá? Então, eu vou passar só o videozinho. Então, vejam. Você vai mostrar... Ô, Fávaro. Oi. Nesse caso, o problema era de peneira mesmo, para ter tanto grão Era, a peneira ficou mal encaixada, certo? E aí, ou ficou mal encaixada, ou arrebentou um martelo e rasgou a peneira, né? E aí, isso era uma ração farelada, e aí no vídeo, eu vou só comentar as falas do cara, é uma pessoa extremamente humilde, que é o granjeiro, dizendo assim, ô fulano, tá normal isso aqui, rapaz, porque isso aqui é a primeira ração do pintinho, né? E assim, eles não conseguem comer esse milho, né? E aí, cara, assim, ó, eu acho que o pessoal da fábrica fez alguma coisa errada lá. Eu acho que eles fizeram alguma confusão lá. Eu vou te mandar umas fotos aí para você ver o que tá dando isso aqui, porque os bichinhos não estão comendo, sabe? Eu tô preocupado, porque isso aí vai acabar com o meu resultado. Qual dos dois treinamentos tem mais impacto? Primeiro ou o segundo? Né? Eu estou mostrando o problema. Por que eu estou fazendo o treinamento? Eu estou mostrando a consequência de quando eu não meço, então eu não tenho controle, isso foi para o campo. E eu estou mostrando a consequência disso lá no campo, que é o quê? Um monte de bichinho morto no primeiro dia, no segundo dia. Por quê? E aí, no final do lote, né, Luiz? Quando eu tenho um arranque ruim, eu tenho o quê depois? Desuniformidade, porque o bichinho que não se alimentou vai sair para trás, né? Então, eu tenho desuniformidade de lote, eu tenho mortalidade, né? Só que aí você vai além, né? E aí você precisa conhecer a equipe. Você vai pegar e vai fazer um exemplo para ele. Você vai mostrar para ele que lá tinha 2 galpões de 150 mil aves, 2 galpões não, 2 núcleos de 150 mil aves alojadas, e as aves que receberam a ração boa tiveram uma conversão de 1,63, enquanto as aves que tiveram a ração com milho inteiro tiveram de 1,880. O GPD foi de 62 contra 71, né? Tirou o frango com 2 dias a menos, com mais de 200 gramas a mais. A mortalidade foi de 9.300. Então, matou 7.000 aves a mais, morreu, né? Produziu mais de consumiu 12 mil quilos a mais de ração, claro, mas também produziu 68 mil quilos de frango a mais, né? E isso trouxe para a empresa um prejuízo de R$ 531 mil.
cara vai olhar, ele vai ficar apavorado. E aí ele se convence de que ele tem que medir. Aí o papel seu na semana seguinte é fazer o quê? Como líder, como gestor, checar se ele está medindo. E se ele não estiver medindo, você tem que dar aquela puxadinha de orelha, em particular, né? Dizendo para ele se ele não percebeu. Mas e se ele mede só quando você está por perto e depois ele só marca quando você não está? Aí vai aparecer problema em algum momento e você vai chamar ele com a planilha, porque daí ele foi treinado. Aí ele sabia a importância do que ele estava fazendo. E aí não é que ele não foi treinado, daí é porque ele não quer fazer, e aí ele é um mau funcionário, né? Vamos para um outro exemplo. Tem uma pergunta da Marcilene. Ela perguntou: integrar o colaborador é um importante passo para conscientizar e treinar. Mas como fazer quando temos gestores e proprietários que não aceitam as mudanças? Eu te diria que você, quando você está num cargo intermediário, que você não é o dono, que você é o... No bolso do gestor, desculpe, a cabeça do gestor fica no bolso. Então, você pode fazer o mesmo treinamento que você fez para o operador e mostrou para ele a importância da checagem do milho, e você foi lá e mostrou para ele que a empresa perdeu R$211 mil só com ração. Você pode ir lá e mostrar para ele que além dele perder R$211 mil com ração, ele perdeu 70 mil quilos de frango. Ele não vai querer mais perder, porque a cabeça dele fica dentro do bolso. Então, se você quer mostrar para o gestor, mostre quanto ele perdeu. Para o dono, quanto ele perdeu. Agora, vamos lá. Não vi quem foi, a Marcilene que fez a pergunta. Marcilene, se ele não acordar depois de tudo isso, aí você vai ter que trocar de empresa muito rapidamente, porque ele vai quebrar. Né? Gestor que não ouve, que não olha para os problemas, e é por isso que muitas empresas quebram, muitas fábricas de ração quebram, porque elas não controlam perda, elas não controlam estoque, elas não controlam qualidade, né? E aí o mercado seleciona. Então, felizmente para nós, né? E aí, olha só, fazendo esse custo aqui, né? Voltando para o exemplo, o cara vende frango, né? Então, hoje, a R$4 o quilo de custo na plataforma, o cara estaria tomando prejuízo, né? Aqui ele estaria no verdinho, ou seja, ele não estaria perdendo dinheiro. Ele poderia não estar ganhando, mas ele não estaria perdendo 60 centavos, 54 centavos por quilo. 54 centavos por quilo são 500 e poucos mil reais aí de prejuízo, tá? Então, aí você terminou, você mostrou aquelas fotos, você mostrou o prejuízo, e aí você volta de novo no mesmo slide. Você vai ser repetitivo e você vai fazer de novo as perguntas, só que de um outro jeito. Você sabia que era tão importante fazer a medição, né? Você imaginava que quando passa milho você poderia matar todo esse lote de frango lá no campo? Então tá bom, gente. Então assim, ó, furar a peneira vai furar, mas o que eu tenho que fazer quando eu estiver carregando o caminhão lá, o seu Zé? Porque quem mediu foi o seu João, lá da sala de controle. Mas quem carrega o caminhão é o senhor José, lá da expedição. Seu Zé, se o senhor estiver carregando e o senhor vê milho inteiro, o que o senhor tem que fazer?
Não posso carregar, dona Mariana, não posso mandar ração para o campo. Qualidade, então, é papel de todos. Lembra da nossa primeira fala? Envolvemos as pessoas no treinamento? Envolvemos. Então, essa é uma forma, né? A outra forma, desculpe, e quem deve informar o problema? Então, quem ver o problema, né? Ele vai te responder, tenho certeza. Aí agora nós vamos fazer um treinamento de comunicação, né? Comunicação, a gente pode olhar ela para todos os aspectos possíveis. Um dos maiores problemas que a gente tem quando a gente faz pesquisa de clima em empresas, em ambientes independente do tipo, em quase todas, ou para não dizer todas, aparece problema de comunicação. Então, comunicação é um treinamento importantíssimo para fazer para as pessoas. E eu vou começar o treinamento, o Isaac vai apresentar um videozinho aí, em forma de novo, criando um ambiente que o operador entenda, né? O Isaac vai passar um videozinho para nós. Bom, não sei se vocês já viram o filme, né? Imagina, quem tem criança em casa, ou como eu, que sou fã de animação, já assisti isso algumas vezes. Felizmente, nessa história, acaba tudo bem, né? O que a gente tira de lição, então, pensando na comunicação, né? Aí você vai entrar fazendo o nosso bendito follow-up, né? Você vai apresentar o vídeo e você vai perguntar quais são os pontos críticos que nós podemos identificar nesse vídeo. Tem alguma similaridade com a fábrica, o que nós acabamos de ver? O que é que nós podemos aprender com o vídeo para nós aplicarmos na nossa rotina? São perguntas básicas. E aí você vai ter o quê? Oi. A Marcelene perguntou como conscientizar o alto escalão. Como, Marcelene, assim, ó, é o que eu te falei, a consciência do alto escalão começa pelo bolso. Você tem que mostrar o que o alto escalão ganha e o que o alto escalão perde, sempre, né? O alto escalão, ele entende o seguinte, na cabeça do empresário, ele precisa fazer a fábrica rodar, ele precisa vender, ele precisa sustentar a empresa, ele precisa sustentar a família dele, ele precisa pagar as contas, ele precisa pagar o salário no final do mês. Certo? Isso é o que o alto escalão vai enxergar sempre. Ele tem que pagar as matérias-primas, ele tem que pagar a energia elétrica, ele tem que comprar peça de reposição, ele tem que... E ele precisa lucrar para fazer tudo isso. O melhor jeito de conscientizar qualquer alto escalão é mostrando quanto ele ganha ou quanto ele perde não fazendo alguma coisa. O resto é realmente levando informação do benefício do que você está propondo, né? Quais são os benefícios adicionais, entendendo primeiramente como o alto escalão pensa, né? Algumas coisas infelizmente não tem jeito, né? E aí, como eu falei, a empresa quebra, né? Voltando aqui para o nosso vídeo, né? Então, assim, ó, o que você, enquanto treinamento, o que eu diria, né? Isso é um treinamento de 15 minutos sobre comunicação. Aí você diria para o cara o seguinte: tinha ruído no ambiente? Tinha. Dentro da fábrica tem ruído? Tem. Quando você grita dentro da fábrica para o outro cara que está lá do outro lado, ele entende o que você gritou ou ele deduz o que você falou? Quando você passa para um, que passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro, você cria um telefone sem fio, a informação chega lá no final correta?
Não. Quando você tá lá com o cara desesperado, né? E você manda ele acelerar para velocidade 5, né? Bota na velocidade 5 aí que tem que terminar, você aumenta o risco de erro. Quando você pressiona as pessoas, quando você fala uma linguagem, ali tinha uma linguagem que não entendia, então vale para o nosso treinamento, né? O leão falava uma coisa, o macaco falava outra. Então, nós temos, complicado, né? Nós temos leão e macaco dentro de uma mesma fábrica? Temos. Nós temos cara. Então, ou você fala, lembra da comunicação? Voltamos lá na linguagem, fala a linguagem do cara. Senão, então vejam que é uma forma, e aí você está gerando uma coisa lúdica, e primeiro, vai acabar em gargalhada. A hora que o vídeo estiver rodando, vai acabar em gargalhada. Só que você deixa a gargalhada correr e depois você traz para a coisa séria. Coloca, começa a formar uma equipe, né? A equipe se forma de jeitos... Nesse caso, né? Comentei já, né? E aí vem uma pergunta, né? Quem é o principal? Ah, porque... Olha, e aí você pode usar, pegar esse vídeo e levar para dentro da fábrica. Olha, aí vai algum mais impetuoso, mais... vai dizer para você assim, ah, isso aí é igual outro dia, né? Fulano gritou um negócio, eu entendi errado, ou eu gritei e fulano entendeu errado, e daí a gente misturou matéria-prima. E aí você vai trazer para a responsabilidade. Quem é o responsável por qualquer comunicação? Comunicador. Então, no momento que você grita, você é o comunicador. O cara pode ouvir você ou não ouvir você. E você tem que perguntar se ele entendeu ou não entendeu. Você não pode achar que ele entendeu. Então, é um outro exemplo, tá? E aí você tem que ir para o outro lado, que é, olha, e você entendeu? Ou você acha que você entendeu? Né? E aí, quando você não entendeu, o que você vai fazer? Você vai perguntar. Vou avançando aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui na sala três excelentes churrasqueiros, né? E nós vamos fazer um churrasco. É outro treinamento. Agora nós vamos fazer um churrasco, tá? Então, primeiro eu quero que vocês leiam o que está escrito aí, né? Sobre os tipos de sal ideal para churrasco. Porque nós vamos fazer um churrasco e nós vamos eleger aqui um churrasqueiro. Então, olha, o sal, a flor de sal é para finalizar, o sal de parrilha é para fazer uma parrilha, uma carne em fogo mais alto, e o sal grosso é para temperar antes, e etc, e etc. Eu coloquei aqui de propósito, porque eu tinha visto o horário, imaginei que ia estar todo mundo com fome, viu, Luiz? Daí eu coloquei esses, para quem gosta de carne, né? Aí eu coloquei esses pedaços de carne aqui, né? Então, aqui tem tibone, aqui tem carne de... Né? O pessoal estava gastando mesmo, porque eles estavam comemorando o resultado top da fábrica, sabe? E daí eles resolveram bancar um churrasco, inclusive com carne de Angus, Red Angus, de Wagyu, né? Colocaram umas costelinhas de porco, né? Uma copinha, que aí fui eu que coloquei, porque eu gosto do corte. Então, agora, pronto, o pessoal já entregou a carne. Quem vai ser nosso churrasqueiro? Luiz, Isaac, quem se habilita? Mariana, não. Mariana, não vamos deixar a Mariana, não, né? Porque ela está fazendo outras coisas.
Então, tá bom. Então, vou nomear, tá? O Isaac vai ser nosso churrasqueiro. Beleza, Isaac? E aí, como você já leu lá todo o manual do churrasco, você já sabe qual é o sal. Aí o pessoal agora está numa onda, né? Eles querem fazer um fogo... Estão na onda do churrasco gourmet, tá? Então, eles querem fazer... Desculpa aqui, esquece a costela aqui. Você é o churrasqueiro da rodada e você tem aqui nós vamos fazer aqui uma parrilha, tá? Uma parrilhada. E eu preciso que você escolha o sal, não esse sal. Ó, você vê, eu sou bonzinho, hein? Eu deixei até o manual do sal aqui, ó, para você escolher desses 3 ou 4 aqui, um sal que você vai usar na parrilha. Sal grosso? Sal grosso, A, B ou C? A. O A. Beleza. Bom, agora então, né? A coisa deu uma apertadinha na fábrica, né? E o pessoal ficou lá esperando o churrasco e o nosso amigo Isaac fez o churrasco usando o sal A. Só que não era sal, era açúcar. Como que você deduziu que aquilo lá era sal? É a instrução que foi passada. E pela cor, né? Era similar, não era? Justo. Pela granulometria, não é? Era semelhante. Similar. Não é isso? E porque eu te disse que aquilo lá era sal, né? Então, eu te induzi. E isso acontece o tempo todo dentro de uma fábrica, quando a gente fala de formulação, quando a gente fala de premix, quando a gente fala de cor de embalagem, quando a gente fala de cor de produto, né? Isso eu coloquei propositalmente, porque é assim, ó, às vezes o operador, ele não sabe para que é, qual é, ele acha que tudo que é branco é sal, trazendo aqui para o nosso treinamento. E aí, Isaac, né? Vamos lá. A galera que levou a carne, meu amigo, ficou um pouquinho nervosa. E você pode correr porque eles vão querer seu couro, sabe? Por quê? Porque eles gastaram um monte de dinheiro. E aí é assim que você faz o treinamento para o operador, porque daí ele entende. Ele vai pegar na hora e vai falar assim: ah, aquele dia lá, fulano pegou e falou para mim da embalagem de premix azul, só que tinha trocado 2 dias antes, e a embalagem de azul não era o premix certo, né? Então, veja que daí você tem o quê, né? Nós temos, então, que granulometria, né? Quais são as conclusões? Aí você vai fazer a reflexão. Sempre que você fizer, você vai fazer uma reflexão. Então, ó, exemplos de cor, granulometria, densidade, viscosidade não indicam característica de produto. Não, desculpe, não indicam produto, indicam características. Mas características podem ter, açúcar e sal podem ter a mesma característica, né? Você já viu decisões serem tomadas com base na granulometria e na cor? Por exemplo? Já. Você estaria disposto a arriscar tomar uma decisão que envolvesse a sua vida com base em nenhuma informação? Você tem que decidir pular ou não pular. Pula ali dentro daquele buraco escuro. Você pularia? Qual a lição que a gente pode aprender com o exemplo do churrasco? E aí você vai, entende? Então, o que é que nós devemos? E aí vamos para o nosso último treinamento. Então, agora nós sabemos, tá, que metionina
Agora nós estamos falando, nós estamos dando informações adicionais, né? Metionina é um aminoácido essencial, não pode ser fabricado pelo corpo do cavalo, né? Portanto, ele precisa ser fornecido pela dieta. Luiz, se eu falar alguma besteira aqui, você me corrija, porque eu não sou nem veterinário, nem zootecnista, tá? Então, eu estou pegando informações do meu dia a dia, né? Ah, precisa tal, então você tem que fornecer para o cavalo. Aí vem um exercício. Acabou o produto que você estava utilizando, tá, Isaac? Então, você é o churrasqueiro da rodada, agora começou, vai até o final. Você estava utilizando, nós precisamos produzir 12 toneladas de ração de cavalo para o nosso principal cliente. Cara, o cara compra, assim, tudo que eu produzo, né? Ele compra, ele é um cliente que paga direitinho, ele tem uma ração premium, ele é a fonte de receita da fábrica, 80% é desse cara. Aí, nosso estoque acabou, eu tenho 2 big bags lá no estoque, e os 2 estão sem identificação. Né? Então, tem apenas a data de entrada do produto, e aí eu falo para o Isaac o seguinte: Isaac, vai lá e busca uma amostra para mim, e eu preciso que você busque o Big Bag para a gente produzir imediatamente, porque a metionina que estava no silo acabou, e eu tenho que começar a produzir, e nós só vamos embora depois. E o pessoal do churrasco já está esperando lá com a cerveja gelada, né? Já está com a carne assando, não é a carne que o Isaac salgou, né? E aí o Isaac vai lá e ele encontra isso aqui, né? E aí eu tenho um controle de lote que a Mariana estabeleceu, que me diz o seguinte, que na falta de qualquer definição, tendo 2 lotes de produto iguais, usa-se o lote que estiver mais perto do vencimento e que tenha entrado no meu estoque antes. Eu tenho que fazer o FIFO. Então, peguei uma norma de BPF, falei do FIFO, mostrei o produto, mostrei o lote. Isaac, agora você busca para mim o pallet para a gente produzir a ração do cavalo. E é urgente, cara. Senão, vamos lá, porque normalmente é assim. Vamos lá, preciso rápido, a fábrica está parada, pelo amor de Deus, senão não dá. Decide, Isaac, pega lá. Entrada esquerda. Esquerda. Então vamos lá. Você pegou... Deixa eu voltar aqui. Você pegou esquerda, certo? Sim, senhor. De 10/8/2022, né? Por quê? Porque eu te dei uma informação, né? Vamos ver o que aconteceu agora, porque a gente produziu a ração e aí era monenzina. Era monenzina, cara. O cara tinha me mandado e era monenzina. Só que assim, monenzina, metionina, pro operador, é tudo branco. Certo? Certo. O que aconteceu? Comprometeu a ração. Matamos 74 cavalos. Matamos. Meu principal cliente, que consumia 80% produzia 80% da minha receita, matou os cavalinhos de raça dele e ele nunca mais vai comprar ração de mim. É isso. Fora o processo que ele vai meter na fábrica. Isso! Então, vejam que nós estamos levando a conscientização. E nós estamos dizendo por que a gente controla lote, por que a identificação tem que estar lá, por que a
embalagem tem que estar preservada, porque aí você vai tirar desse cenário a lição que você quer passar para o cara. Mas primeiro você dá a paulada, depois causa o impacto, depois você mostra o que acontece e depois você leva ele a refletir o porquê que você está treinando ele, né? E aí o que você vai ter? Você vai pegar e vai falar o seguinte: quer mais um exemplo, galera? Olha, vamos lá, nós fizemos churrasco, estava salgado, mas estava doce, era para ser salgado, mas agora a gente vai ter uma sobremesa, né? E você segue com o treinamento, e daí o Isaac vai passar para a gente um último videozinho e a gente acaba o nosso assunto de hoje. Vamos lá, Isaac. E aí, gente, resumindo, né, para quem não assistiu, ela foi embora, ela tinha 14% de chance de ser eliminada e ela foi embora para casa. E é o inverso do que nós vimos anterior. Ela tinha confiança, ela tinha conhecimento, ela sabia o que ela estava fazendo, ela sabia o que precisava colocar, mas ela não checou. E, por fim, eu acho que a última coisa de qualquer treinamento premie, né? Então, você vai encerrar um treinamento, faça com que as pessoas sintam que elas são importantes. Premie. Então, assim, ó, vamos premiar com um petit gâteau perfeito? Vamos. Cara, você pode premiar, sabe com o quê? Com aquele café no final. Você pode premiar pedindo um pouquinho a mais do pãozinho de queijo. Você pode premiar com um bombonzinho. Mas o cara tem que entender que o treinamento dele era importante. Eu acho que é isso, né? Agora eu abro para as discussões. É como eu gosto de fazer treinamento, é a minha visão de treinamento de que funciona para chão de fábrica, efetivamente. Qualquer coisa muito fora disso, eu diria para vocês que se torna maçante, né? Aqui, enquanto o Isaac apresentava os vídeos, né? Eu vi o Luiz se divertindo, dando risada, mas acenando com a cabeça e dizendo: poxa, é isso mesmo, isso acontece dentro da fábrica, né? Essa mesma reação você vai ter lá dentro da fábrica. Agora, nós mostramos ali quanto material tinha escrito nesses 4 treinamentos. E vejam, nós gastamos 40 minutos para começar, nós gastamos 1 hora para fazer os 4 treinamentos. Justifica, então, você fazer um treinamento de meia hora com a tua equipe? Meia hora. Justifica você gastar meia hora extra para 100% da sua equipe e em uma coisa que gera 78% do custo do frango? Se você tivesse aí, não lembro agora os nomes, né? Eu estou aqui concentrado no treinamento, mas quem perguntou sobre como conscientizar, né? Você colocaria 70% ou 80% da sua vida, ou da sua família, ou da sua poupança, ou de tudo que você ganha na mão de uma pessoa que não sabe o que está fazendo, que não sabe a diferença entre o sal refinado e a monenzina? Você colocaria o cavalo de raça, né, na mão de um cara que não sabe a diferença entre as duas coisas? Então, é isso. Eu encerro a apresentação deixando o seguinte recado. Independente do tipo de fábrica, independente do tipo de processo,
Independente do que você vai produzir, as pessoas só se comprometem com aquilo que elas entendem. Se elas não entendem, elas não se comprometerão jamais. Outra visão é, as pessoas imaginam, e no início, quando uma empresa é pouco treinada, as pessoas se sentem o pior ser humano da face da Terra, porque elas enxergam que elas estão lá por obrigação, elas têm uma função, e a função que elas fazem não faz sentido nenhum e elas não têm importância. E aí elas olham para um único ponto, que é remuneração. A partir do momento que elas começam a sentir importantes, se sentir importantes, a partir do momento que o trabalho delas começa a fazer algum sentido para ela começa a olhar para outras coisas. E aí é nosso papel, certo? Levar bem-estar, levar motivação para as pessoas. E pessoas que são treinadas são mais motivadas do que pessoas que ficam jogadas num canto. Isso vale para qualquer trabalho. Pessoas que não são treinadas se deprimem. Qualquer função, qualquer trabalho, qualquer nível salarial, qualquer nível de hierarquia. Pessoas que não têm contato com treinamento se desmotivam. Pessoas que não conhecem o resultado do seu trabalho se desmotivam. É isso. Teria muito mais para a gente continuar falando, mas eu acho que isso é a mensagem de hoje. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo tempo. Obrigado, Flávio. Nós que agradecemos aí. Olha, parece que foi 32 anos de fábrica, assim, colocados aí em 2 horas. Então, assim, muito obrigado, tá? Eu chego à conclusão que quanto mais eu te escuto, mais eu quero escutar e mais eu quero aprender. Então, assim, a gente fica muito feliz que a gente tem, né, a honra, a alegria de tê-lo aí na nossa equipe, aí, né, tê-lo como amigo, né, como colega de trabalho, embora a gente seja aqui do setor acadêmico, você da parte de produção, né, mas a gente fica muito feliz da gente poder fazer essa ponte e tê-lo também como nosso professor, né, professor aqui dos nossos estudantes do Instituto, da Oficina da Nutrição Animal. Então, assim, a gente fica muito feliz, tenha certeza que tudo isso que você comentou, né, vai deixar, assim, muitas marcas para todos nós, porque você fala muito da questão humana, não só da questão técnica, mas principalmente da valorização das pessoas. Então, a gente fica muito feliz, tá? Bom, a gente já está com o horário bem avançado, Fávaro, e Isaac e Mariana. Como nós já tivemos muita conversa ao longo aí, né, da transmissão, eu acho que a gente já pode encerrar, né, porque a gente já está com o horário mais avançado. Então, deixa só eu passar a palavra para vocês, né, já me despedindo aqui da turma aí que está assistindo. Nós tivemos muita gente assistindo, tá? Muitos estudantes, pessoal de fora também, muita gente que acompanha o canal Nutrição Animal Fácil, eu vi que foi entrando também. Mas então, rapidamente, a mensagem final de cada um, tá? Fiquem à vontade aí. Começar contigo, Isaac. Bom, eu agradeço a oportunidade de ser um membro da oficina e estar aqui hoje discussão com vocês. É um aprendizado tanto, e isso vou levar para a fábrica, começando do chão e indo até o final. Muito obrigado. Obrigado, Mariana. Só seu comentário final. O Fávaro está presente, né, desde meu TCC, e eu tive muito... Ele enriqueceu muito meu TCC e também me enriqueceu muito como pessoa. Como você falou dessa questão humana dele, eu admiro muito ele e muito obrigada, porque a palestra foi sensacional. E obrigada também, Luiz, pela oportunidade de estar aqui sendo moderadora da reunião. Nós que agradecemos, Mariana. Fávaro, se quiser deixar um comentário final aí, tá? Eu falo, Fávaro, sabe o que dá vontade de fazer com essa sua palestra?
pegar ela e transformar num livro, num manual, de tão rica de informação, e principalmente informação do dia a dia. Vamos fazer, Luiz, vamos editar, então, o que tiver de bom e vamos publicar. Eu sou um entusiasta, e encerrando mesmo, eu sou um entusiasta do seguinte: nós temos que entender que nós estamos entrando na era da inteligência artificial, nós estamos na era da informação, nós estamos vivendo e vamos viver cada vez mais a tecnologia, a transformação da tecnologia. Mas nós nunca podemos esquecer que quem constrói a tecnologia são pessoas. Nós temos que entender que em qualquer processo, e é por isso que eu bato eternamente no lado humano, de que a tecnologia só tem sentido se ela trouxer bem-estar para as pessoas. Portanto, nós temos, para gostar de qualquer coisa, qualquer ser humano precisa antes, né? E eu disse isso esses dias para o Isaac, precisa antes gostar de pessoas, precisa respeitar pessoas. Então, uma forma de respeito para com as pessoas é treinando, pessoal. É mostrando que elas são importantes. No nível dela, fazendo a faxina, né? Da faxineira ao presidente, todos têm o seu papel, todos têm a sua importância. Dentro de um processo é assim, dentro de casa é assim, né? Então, eu queria agradecer, Luiz, imensamente, de verdade, a oportunidade, né, de me permitir falar de um tema que é um dos que eu mais gosto dentro de fábrica, né, que é a parte de treinamento. Uma coisa que eu aprendi realmente com uma pessoa que vai ser minha eterna chefe, chamada Rosana Martins, que foi quem me ensinou tudo isso, né? Eu tenho uma eterna chefe também. Foi vai ser minha eterna chefe, minha eterna amiga, tem minha gratidão eterna, né? A minha foi minha chefe há mais ou menos uns 25 anos atrás, sabe? Quando eu comecei no laboratório químico. E assim, eu tenho ela até hoje como minha eterna chefe. Me moldou. Foi muito rigorosa comigo, mas o meu caso. Minha vida. Meu caso. Foi a pessoa que aparou as arestas, que foi rígida quando teve que ser, passou a mão na cabeça, mas passou a mão na cabeça com uma puxadinha de orelha para botar nos eixos, né? Então, eu acho que a lição dela foi essa: goste de pessoas e você se dará bem nos processos. Ótimo. Obrigado, uma boa noite. Feliz, isso, obrigado, então. Feliz. Então, fizeram o meu dia mais feliz hoje. Isso, digo mesmo, Fábio. Muito obrigado aí. Pedi o pessoal da sala para guardar aqui, tá? Vamos lembrar o pessoal aí, perguntar se todo mundo preencheu o formulário de presença, tá? Quem não preencheu ainda dá tempo, eu vou deixar aberto por mais alguns minutos. E aqui a gente vai finalizar a nossa transmissão, então. Luiz, um lembrete, Sim. Luiz. Sim, claro, Flávio. Um lembrete. Quem não curtiu e não segue o canal... Isso. Vai lá no sininho, né, cara? Com certeza. O canal só cresce se a gente tiver seguidor. Isso. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo lembrete. Então, aqui nós encerramos aqui nossa transmissão. Pedi o pessoal ficar na sala. Muito obrigado. Obrigado.